Saulo, obrigada por estar aqui. É uma honra ter te Valeu. receber. Você é a indicação da Larissa e está aqui no canal. Obrigada. Valeu. Eu queria primeiro agradecer a Larissa Porto, né, por ter me indicado para esse canal e parabenizar também você e sua equipe. Depois eu conheci o canal, dei uma olhada, achei um material super bacana. Recomendo, inclusive, quem quiser conhecer as outras entrevistas. Muito bom, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Valeu. É um prazer te receber aqui, viu? Obrigado. Para começar, Saulo, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro da profissão. Como é que tudo começou? Como é que você entrou a arte na sua vida, né? Comecei muito cedo, na verdade, fazendo curso, sem pretensão, claro, quando eu tinha uns 5, 6 anos em teatro de bairro, né? Eu acho que daí também a importância desses espaços locais, porque eu morava na Tijuca, né, um bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, e tinha no Clube América um teatro, que na verdade a minha irmã e minha prima faziam teatro, e eu era muito novo, mas queria sempre, insistia para entrar, e aí acabei entrando e comecei a estudar. E desde cedo eu vi que, assim, eu queria muito fazer aquilo da vida, sabe? Que não era só um hobby, uma diversão, mas eu tinha uma compreensão já desde muito cedo que eu queria muito estar em contato com aquilo. Depois disso, na verdade, eu fiquei muito tempo desconectado, assim, período de adolescência, aquelas coisas rebeldes, eu fiquei um pouco desconectado disso. E na escola também, é importante dizer que eu estudei numa escola pública que valorizava muito a arte, então eu tive 3 anos de teatro obrigatório na escola. E foi lá que eu conheci uma pessoa que eu considero como se fosse uma mãe artística, que é a Célia Bispo, uma diretora que recentemente faleceu, mas que deixou uma marca assim, muito importante na minha trajetória. E aí depois disso eu comecei a procurar fazer meu próprio caminho, né? Eu fiquei 5 anos com ela, né, no Nós Conosco, e comecei a procurar meu próprio caminho assim, de uma forma independente. Passei pelo Nós do Morro, não no núcleo de teatro, mas eu estudei um núcleo de dança lá, que se chamava Afro em Nós, um projeto muito bacana, uma pena que não continuou, mas que eles usavam a linguagem do teatro, mas também a linguagem da cultura popular brasileira para fazer assim, espetáculos, oficinas, uma série de coisas. E aí depois disso eu comecei a empreender, né? Tentei ter uns 5 grupos antes do Teatro de Afeto, e aí em algum momento também eu me conectei mais com essa visão do autoconhecimento, da espiritualidade, e foi um processo assim, sendo bem honesto, muito intuitivo e espiritual, através do qual eu recebi certos comandos para formar o Teatro de Afeto. Que é, sem dúvida, assim, até hoje, pelo menos, o projeto da minha vida, assim. Eu admiro muito esse projeto. Em termos de conexão das pessoas que eu fiz, a gente é realmente uma família, assim, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades de fazer produção independente, né? A gente se mantém aí há 3 anos unidos e vamos fazer agora o nosso 5º e 6º espetáculo. Então, estou muito feliz com esse projeto. Muito legal. Fala um pouco sobre esse coletivo, como é que foi montar o coletivo Teatro de Afeto, sobre essas pessoas que estão engajadas nesse projeto, como é que foi? Eu acho que assim, existe uma questão importante também da gente comentar, que é a falta de incentivo para a formação de coletivos, né? Porque um coletivo, principalmente um coletivo grande como o Teatro de Afeto, ele requer uma estrutura. Porque, por exemplo, para ensaiar um solo, você pode ensaiar numa sala pequena. Para você ensaiar uma peça como o Pineal, com 9 pessoas no elenco, você precisa de um espaço ou outro. Então, não existindo políticas públicas, você tem que meio que dar conta de fazer esse rolê sozinho, mantendo uma qualidade artística, porque sem recurso, né? Em pouco tempo, como a gente costuma trabalhar. E aí foram muitos desafios, mas assim, o processo do início do Teatro de Afeto, como eu estava te falando, foi muito intuitivo. Então assim, eu tinha uma ideia, na verdade a gente começou como um grupo de pesquisa, para a gente pesquisar as ferramentas de autoconhecimento e espiritualidade como autonomia do ator. Então qual era a ideia? Assim, a gente via que de uma certa forma a gente como ator ficava submetido a muitos métodos internacionais, né, muitas nomenclaturas, muitas coisas que eu nunca me identifiquei. Eu sempre tive nos cursos que eu passei, nas escolas de formação, uma certa pulga atrás da orelha em relação ao porquê eu, por exemplo, estar aprendendo, sei lá, balé clássico e não saber nada sobre a história do jongo, que é uma manifestação cultural sudeste que eu deveria, eu acho, conhecer. Então eu comecei a questionar isso e pensar em como a coisa do ritual, mas não do... Porque toda vez que eu falo teatro ritual, as pessoas viram pra mim, Grotowski, todo respeito, mas não, Sim. sabe? Quando eu penso em teatro ritual, eu penso na nossa cultura popular, sabe? Eu penso nas manifestações brasileiras que as pessoas vêm do mundo inteiro, né? A Marina Abramovic, por exemplo, é uma grande performer que de tudo que ela poderia fazer na vida, ela escolheu vir pro Brasil e estudar essa espiritualidade brasileira. Então a gente, interessado nisso, resolveu fazer primeiro um grupo de pesquisa. Nesse grupo de pesquisa, a gente fez um acordo. Essa história é real, tá? A gente fez um acordo que era o seguinte: vamos ver, experimentar esses métodos da espiritualidade, do autoconhecimento, e vamos ver se isso causa realmente uma transformação na nossa vida. E a gente só vai se lançar como grupo e vai lançar um trabalho se a gente sentir que a gente conseguiu transformar as nossas vidas.
E aí a gente fez uma série de procedimentos, assim, procedimentos de cura, de perdão, de declaração, uns aos outros, aprender a manifestar o amor no mundo e transformar a nossa realidade. E a gente entendeu que a gente conseguiu isso, e desse processo todo, com essas ferramentas, que a gente criou esse espetáculo Pineal, Ritual Cênico, que foi o espetáculo de estreia do Teatro de Afeto. E aí nesse espetáculo foi um processo também de empoderamento pessoal para cada um. Então, assim, eu trouxe alguns temas e também a gente teve umas madrinhas que foram mulheres que propuseram temas e trabalharam corpo, voz e conteúdos. E a partir disso, cada atriz escolheu sobre o que ia trabalhar, né, escolheu sobre o que ia falar, e eu fiz uma co-direção. Então, assim, elas escreviam um texto, eu dava um pitaco, fazia uma espécie de supervisão, mandava para elas de novo, elas vinham com uma cena, a gente experimentava materiais, mas sempre na prerrogativa de dar uma autonomia. Eu acredito muito no processo de trabalho de grupo, assim, e acredito muito no conceito de ator como antigamente. Então, assim, ator que tem conhecimento sobre produção, iluminação, figurino, a gente tem que ter autonomia, sabe? Quero que você fale um pouco do solo. Você vai fazer, né, você faz um solo, Larissa também vai fazer um solo. Isso. Conta pra gente sobre esse projeto, fala do financiamento coletivo e vamos pedir pra galera ajudar. Esse projeto se chama Antes Solo do que Mal Acompanhado e ele é composto por 2 espetáculos. Sim. O meu espetáculo é o Enlaçador de Mundos e o da Larissa Porto, que é outra atriz que propõe um espetáculo, se chama A Parada é o Caminho. Qual é a nossa ideia? A gente já fez 4 espetáculos independentes e um deles foi um solo, que foi o solo da atriz Yasmin Gonlevski, que se chamava Fogo Frio. Já esteve aqui no canal, né, sim, gente? E que é uma imersão cênica, né, o Fogo Frio. Bom, e aí o que acontece? A gente pensou como resposta a esses desafios da produção independente e como a gente criou de uma certa forma um know-how nesses 3 anos de trajetória, com produções independentes, a gente entendeu que uma forma de otimizar o recurso seria, numa só produção, apresentar 2 espetáculos. Porque a gente tem o privilégio de ter uma iluminadora do grupo, que é a Brisa Lima, a gente tem o privilégio de ter pessoas que pensam em produção, direção, a Yasmin Gonlevski, que mesmo faz preparação de voz, tem o Elton Sacramento, que trabalha com a gente na preparação de corpo. Então a gente, de uma certa forma, a nossa equipe técnica também é a parte do coletivo, o que é um privilégio, porque a maioria dos coletivos são coletivos artísticos, não tem nas funções técnicas pessoas fixas que doam seu tempo para um coletivo. E a gente tem essa oportunidade. Então, já que a gente vai ativar essas pessoas e levantar esses recursos, a gente pensou em otimizar isso e apresentar logo 2 projetos em um. Então, com a mesma verba que a gente montaria um espetáculo, se a gente adiciona só mais uma pessoa no elenco, né, isso gera um impacto muito pequeno em termos de transporte, circulação e de produção, e ao mesmo tempo oferece para o público 2 espetáculos. Então a gente tem um ganho muito grande cênico, né, uma possibilidade inclusive de bilheteria também, que dobra, sim, né, e com um aumento de custo muito pequeno, que é adicionar um ator. Então a gente basicamente trabalha com a mesma equipe, mas com elencos diferentes. E esses 2 projetos são projetos autorais, né, foram escritos pelas pessoas que estão em cena, e a gente se inspirou muito na ideia de autoficção e teatro documental. Então, de uma certa forma, a gente usa a nossa experiência de vida, essa ideia de ritual, de superação, de cura, mas de uma forma profissional e cênica, que tem um pouco a ver com a linguagem do teatro de afeto, está presente nesses solos, assim. Só que, claro, que a gente criou uma dramaturgia, né? Tem vários elementos que eu não vou contar, mas tem, assim, tem muito de nós nesses espetáculos também, como tudo do teatro de afeto até aqui, né? Tem sido. Muito bacana. E qual é a plataforma que pode fazer a doação? Então, a gente começou recentemente uma campanha que é na plataforma do Benfeitoria. Então, essa campanha de financiamento coletivo, a gente tem várias recompensas que incluem desde recompensas assim mais práticas, como, por exemplo, ingresso e camisa do Teatro de Afeto para ser retirada no próprio dia. Então, é uma forma de comprar, por exemplo, o ingresso antecipado e ajudar a viabilizar o solo. Então, pessoas que gostam do Teatro de Afeto, famílias, amigos que a gente sabe que vão assistir, uma excelente forma de colaborar é comprando o ingresso com antecedência, né, pela plataforma. E para quem quiser doar mais, né, estamos aí no Fluxo da Abundância, a gente também tem umas contrapartidas mais elaboradas. A gente tem uma apoiadora maravilhosa, que eu acho que é importante falar quem apoia teatro independente, que é a Epifania Confeitaria, que é uma confeitaria artesanal que fica no Grajaú, que é de uma amigona minha, e que apoiou todos os projetos do Teatro de Afeto. Então a gente se dá o privilégio de fazer teatro independente no Rio de Janeiro e ainda ter coquetel de abertura com doces maravilhosos, poder brindar, beber. E aí ela deu, por exemplo, pra gente, como contrapartida e apoio, uma festinha completa, né, com bolo e doces para até 70 pessoas, para quem fizer uma doação já no valor um pouco mais alto. Então é só entrar lá e conferir, a gente tem uma série de coisas, né, interessantes para trocar. E o importante é apoiar, a gente está no momento da cultura que a gente sabe que há um desmonte, né, proposital, um momento de desmonte das políticas culturais. E assim, esse é o momento maior, mais do que nunca, da gente se unir enquanto classe, e principalmente quem gosta de teatro, quem é público, quem gosta de assistir teatro, é o momento de frequentar. Assim, porque os patrocinadores agora somos nós. Não vai ter mais aquela imensidão de editais,
não tem mais aquelas oportunidades que a gente viu o tempo todo. Então, assim, e tô falando isso porque não é uma iniciativa isolada do Teatro de Afeto, né? Eu tenho visto vários grupos, inclusive grupos renomados, inclusive grandes diretores que estão precisando fazer financiamento coletivo para levar o trabalho para a rua. Então é isso. Para você, jovem ator, você que assiste o canal Carta, tem um link aqui da plataforma que você pode fazer sua contribuição. Por favor, ajude o Teatro de Afeto. Que eles são isso. Até o dia 16 de agosto essa campanha vai estar no ar. E quanto antes a gente conseguir arrecadar esse dinheiro, antes esses espetáculos estreiam. Então, ajuda a gente. Por favor. Eu queria que você desse um conselho pro jovem ator. O canal é voltado pro jovem artista, né? Essa pessoa que quer ingressar nessa profissão, você tem uma estrada tão bonita. Que luz que você pode dar pro jovem artista? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que eu gostaria de falar nesse ponto. A primeira coisa que eu acho é que, assim, eu acredito muito numa arte autoral. Então, assim, com todo respeito das produções internacionais, pessoas que estão remontando clássicos, que eu acho super importante de coração mesmo, eu acho que, assim, pra gente fomentar uma arte autêntica, nacional, valorizar a nossa cultura brasileira, eu acho que é o momento da gente fazer uma expressão autoral. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Assim, pra quem é ator, mais do que conhecer todos os métodos disponíveis, que é essencial, né, pra gente trabalhar o nosso corpo, nossa voz, nossa mente, eu acho que é muito importante a gente se conectar com aquilo que a gente acredita de verdade. Ser honesto consigo mesmo. Porque eu vejo muita gente se enganando, do tipo, quero fazer televisão, mas finge que quero fazer teatro. Tipo, não faz isso. Tá tudo bem querer fazer televisão, tá tudo bem querer fazer teatro, tá tudo bem querer fazer cinema. E eu acho que a outra coisa que eu diria é investir nessa questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele te traz autonomia. Então, quando você se conhece, quando você sabe do que você gosta, você fica muito menos suscetível, né? Você fica muito menos exposto a ser enganado, você fica muito menos exposto a se decepcionar, porque aquilo que você conquistou não é aquilo que você desejava, e você não se coloca em situações de exposição desnecessárias. Então, quando você tem um autoconhecimento em busca do que você realmente gosta, do que te dá prazer, do que te edifica mesmo como ser humano, eu acho que é muito mais fácil de você obter sucesso. E assim, por mais que às vezes a gente goste de coisas que a gente pensa, isso que eu gosto, não é uma trajetória tão comercial ou não vai me dar tanto resultado, eu acredito que é muito mais fácil você se destacar fazendo uma coisa de pouco alcance comercial, mas que você faz bem, do que uma coisa que tem alcance comercial que você faz mal. Então, assim, independente do desafio, do quão distante pareça hoje, o conselho que eu dou é persista e faça as coisas no caminho do que você acredita e não no que dizem pra você que é a trajetória que você tem que fazer. Muito belo. Eu acho que é isso. Antes de chegar ao fim, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like no vídeo e compartilhar esse vídeo no WhatsApp. É muito importante que você mande esse link pra todas as pessoas, pra você, jovem artista, que tem vários amigos aí, manda pra geral, que é muito importante e ajuda o canal. Sim, deixa eu falar só uma coisa, porque tem muito vídeo legal no canal, gente, de verdade. Tem entrevista com a Duda Maia, com o Diogo Vilela, com atores da nova geração também, a Yasmin Gonçalves, que tá aí na Medina. Então, assim, vamos olhar esse material pra gente conhecer realmente o nosso mercado e se unir, porque é muito bom. É bom porque, assim, tem de um tudo um pouco, falando já do canal. Sim. Tem jovens atores, há grandes nomes, Sim. né? Não só nomes como diretores, atores também. Eu acho que é importante o jovem ator estudar e conhecer essas histórias, porque a gente, né, cresce, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias dos Sim. outros, porque a gente, né, aprende muito, né? É importante. Sim. E esse desmonte da cultura também tem a ver um pouco com a diminuição dos espaços que tem nos cadernos de cultura, nos programas. Então, bem ou mal, a internet acaba sendo um veículo muito bom para divulgar e potencializar esses trabalhos, né? É isso, estamos aí, né? Crescendo, caminhando. Se você indicasse uma pessoa para vir no canal, uma não, quantas você quiser, porque eu sei que você tem muitas indicações. Eu sou uma pessoa que tem, graças a Deus, muitos amigos e muita gente que eu admiro nessa trajetória, então eu vim pra cá pensando nessa coisa, quem indicar, e eu fiz uma lista aqui. Por favor, Mas é uma lista, né? Quem puder, tiver disponibilidade e quiser vir, vou indicar só pessoas que são pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas que eu tive o privilégio de trabalhar, e são aquelas pessoas que eu penso assim, cara, eu queria que o mundo conhecesse essas pessoas. Então, assim, primeiro de todas, eu gostaria de indicar a Ileia Ferraz, que é uma atriz que, assim, ela sabe o quanto eu admiro, não canso de dizer isso pra ela. Tive o privilégio de trabalhar com ela no espetáculo Mercedes, como produtor, ela como protagonista do espetáculo. E a Ileia é uma pessoa, assim, que é da resistência, da militância política, de uma forma muito generosa, tem uma trajetória incrível nas artes, e é uma pessoa incrível, uma mulher linda, enfim. Ileia Ferraz. Aceite. Venha até nós, por favor. Quem mais são?
Outra pessoa que eu acho que é muito legal de conversar é o André Lemos, que é o diretor de uma companhia, que é uma das companhias irmãs, parceiras, assim, que eu admiro muito, que é a Confraria do Impossível. E o André Lemos é uma pessoa também, assim, sem papas na língua, com um posicionamento político super forte, que é uma pessoa que pratica e não só fala as coisas que ele acredita. E ele recentemente foi eleito não, né? Foi contemplado com o Prêmio Shell e foi o primeiro diretor negro em mais de 30 anos, sei lá quantos anos tem na premiação, a ser laureado com esse prêmio. Então acho muito importante que ele tenha muitos espaços para falar. Estou aguardando você aqui, ó, ansiosamente. Eu quero muito conhecer e conversar o teu papo. Mais um que eu quero indicar. Por favor, indique mil. O Thiago Catarino, é um ator também que eu admiro muito, que trabalhou já com várias companhias, com a MOC, também já fez direção no Grupo Emu. Então é um ator que já trabalhou com... Agora está em cartaz, inclusive, com Armazém. Então, assim, é um ator que eu admiro muito por ser fora do padrão do estilo interpretativo que a gente vê. Eu acho que a interpretação que ele propõe não é uma interpretação realista, é uma interpretação com muita alma, assim, com muita verdade. E eu acho que ele é um cara bem interessante também para conversar. Só gente massa, viu? Mais uma para fechar. Para fechar esse quarteto, assim, de pessoas negras que eu admiro, que eu acho importante trocar. Tem a Sol Miranda também, que, enfim, a gente tem uma trajetória que se cruzou muitas vezes em muitos trabalhos. E ela é uma mulher que tem um posicionamento também incrível, fala muito bem, tem ideias muito boas. E ela é diretora do Grupo Emu também, que é um grupo voltado para a estética negra. E a Sol Miranda também é atriz, produtora, mulher incrível. Também queria... Por favor, venha até nós. São indicações maravilhosas. 4 indicações tá bom, né? Quero que todos venham aqui, quero com certeza, de verdade. Eu vou fazer tudo pra eles virem aqui, vou contatar. Qualquer coisa me fala que eu dou... Quero ajuda pra falar com todas. E, assim, muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Estou honrada de ter você aqui de verdade. Eu acho vocês do Teatro do Afeto maravilhosos. Eu acho linda a ideia de vocês, como é que vocês trabalham. Eu acho que a gente precisa disso, de mais amor nessa profissão que é linda, mas não é fácil, né? Sabemos que não é. Mas temos que ser positivos aí, que as coisas vão mudar, que o país vai entrar numa outra linha de... Mais amor, por favor, né? Sim, né? É isso, Muito estamos aí. Agradeço de coração de novo o convite. Imagina. E O canal seguimos. tá aberto pra vocês sempre. Valeu, obrigado. Precisando, estamos aqui. Obrigado. Massa. Irado. Sim, tá tudo certo? Tá, pode soltar. Saulo, obrigada.